Querido Deus, neste momento nós estamos à mercê de Deus para ser usado pelo mesmo. Queridos irmãos, nessa oportunidade, quero agradecer a Deus pela existência de cada um e louvar a Deus porque Deus tem sido bondoso para conosco. Irmão, nós vamos ler um texto bem conhecido na Bíblia. Nós vamos ler Lucas 9, do versículo 7, 8 e 9. São 3 versículos. E a gente vai, com a permissão do Senhor Jesus, retirar desse texto alimentação para a nossa alma, conhecimento para o nosso crescimento espiritual. Depois da missão dos 12, que Jesus enviou os 12, dando a ele autoridade, capacidade, autonomia sobre os enfermos, e que eles saíram anunciando a palavra do Senhor Jesus por onde Jesus iria passar. E houve, na verdade, um comentário muito grande com relação a esses acontecimentos. E Herodes ficou com dúvida, começou a perguntar: será se é João Batista? Mas não pode ser João Batista, porque eu mesmo cortei o pescoço dele e coloquei num prato. Quem será este? Olha aí, irmãos, essa pergunta, ela não só Herodes fez, mas os discípulos também, quando estavam no barco, que o barco estava agitado no mar da Galileia, no lago da Galileia, Jesus estava dormindo e ele foi despertado pelos discípulos. E Jesus acalmou o vento, a tempestade, e ficou uma bonança, um silêncio. E os discípulos começaram a perguntar: quem é este? Quem é este? Jesus, uma certa vez, também perguntou para o discípulo: o que disseis, o que dizem que eu sou? Aí um diz: não, tu és João Batista, tu és um profeta. Isso. E Pedro disse: tu és o filho do Deus vivo. O filho do Deus vivo. Tudo bem, irmãos. A dúvida de Herodes, irmãos, levanta a pergunta sobre a identidade de Jesus. Ele queria saber quem era Jesus, porque João Batista ele já conhecia, tanto que ele fez aquela maldade, assassinou João Batista, porque João Batista disse na cara dele, no meio de uma multidão, que não era correto ele deitar-se ou ter relação sexual com a esposa do irmão dele. E ele, atendendo a solicitação de uma filha de Herodes, da mulher, acho que da mulher dele. E ele disse que tudo que pedisse, ele daria. E ela dançou lá na festa de aniversário. Lá pelo meio da festa, ele perguntou a ela, ele disse: não, eu quero a cabeça de João Batista. Ele ficou triste, mas ele prometeu. E não pode voltar atrás. Então, João Batista morreu por falar a verdade. Hoje, muitas pessoas são perseguidas, são humilhadas
são desclassificando, odiando, porque falam a verdade. Mas o próprio Jesus disse: não se preocupem, porque se alguém te odiar, primeiro odiaram eu, entendeu? É sinal que você está produzindo frutos. E quem será esse Jesus, este homem? Ele queria saber quem era este homem. Então nós temos duas respostas para a pergunta de Herodes. A primeira resposta foi a primeira resposta foi dada quando Jesus alimentou uma multidão. Só podia ser Jesus. A segunda, outra resposta aparece na confissão de Pedro. Se você ver lá, vai ver que Pedro disse: tu és o filho do Deus vivo. Resposta para a pergunta de Herodes, que perguntava: quem é este homem? Entendeu, irmãos? E na transfiguração também, ok? No entanto, para entender Jesus, é da maior importância saber que ele precisa sofrer, morrer e ressuscitar. Outras passagens que falam sobre a reação de pessoas diante de Jesus, né? Muitos ficaram admirados, espantados, tá? Primeiro, quando Jesus foi tocado por a mulher do fluxo de sangue, ele resolveu perguntar, porque ele queria saber, e os discípulos inventaram ou disseram qualquer coisa, porque seria impossível de ele saber quem tinha tocado nele. Mas só que a pessoa que tinha tocado nele com fé. Com fé. Quando você toca em Jesus com fé, você agiu e Jesus agora vai reagir. Tá? Herodes, governador da Galileia, ouviu falar de tudo o que estava acontecendo. Vimos? De tudo quanto estava acontecendo, ele ouviu falar. E ficou sem saber o que pensar, ele ficou confuso. Ele não sabia mais o que pensar com relação aos noticiários que surgiam com relação a esses acontecimentos, tá, irmãos? Pois alguns diziam que João Batista tinha sido ressuscitado. Alguns diziam isso. Não, João Batista foi ressuscitado. Outro dizia que Elias tinha aparecido. Vimos? Que Elias tinha aparecido. E outro dizia, aliás, e outros ainda que um dos antigos profetas havia ressuscitado. Um dos antigos profetas, como suponhamos, como Isaías, como Jeremias, Amós, Abacuque, não é, irmãos? Mas Herodes diz: eu mesmo mandei cortar a cabeça de João. Quem será esse homem de quem eu ouço falar essas coisas? Herodes procurava ver Jesus. Irmão, nós devemos ter muita cautela com aquelas pessoas que procuram nos ver, viu? Principalmente se você tem as marcas da cruz, se você é um seguidor de Jesus, que anda segundo a vontade de Deus, que toda a sua vida, seu pensamento está na lei do Senhor, e nela você medita dia e noite, haverá pessoas incomodadas com o teu trabalho diante da sociedade e vai procurar lhe ver, mas não para lhe parabenizar, não, mas para matar você. Irmãos, o que mais incomoda uma sociedade depravada
certo? Uma sociedade que vive segundo os ditames do mundo, é a verdade, irmãos. A verdade, ela dói muito, muito, tá, irmãos? A verdade dói ao ponto da pessoa agir, dizer que não suporta. A Bíblia diz que os ouvidos iam coçar, entendeu? E Jesus estava fazendo isso. As pessoas estavam preocupadas, as pessoas estavam sem saber como Jesus fazia isso. Irmão, a gente não vai fazer o comentário adequado, com mais extensão sobre este assunto neste vídeo, tá ok? Porque nós já chegamos aí, o limite de tempo adotado pelo irmão Cleidmar. Eu solicito a você que se inscreva no meu canal, ative o sino de notificação e seja um inscrito aqui no canal. Divulgue este canal, divulgue. Você fazendo isso está divulgando a palavra de Deus. Não só assista, mas dê o seu like e compartilhe. Deus em Cristo abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém, Jesus, e amém.